Sejam bem-vindos ao canal Dan Tempos e eu sou o Dan Torres. Continuando a série Execução Perfeita, o exercício que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é agachamento no Smith Machine. Eu já havia feito um vídeo desse mesmo exercício. E por que eu estou fazendo mais um? O primeiro vídeo, ele teve uma duração de mais de 40 minutos, porque teve uma explicação mais detalhada, até mais dicas, né? Teve total de 35 dicas. E também teve muitas questões de biomecânica, cinesiologia e anatomia do corpo humano. Então, por isso que foi um vídeo muito longo. E aí, eu resolvi fazer um outro, mais enxuto, né? Com bastante detalhes, mas um pouco mais resumido, né? Esse vídeo vai ter 28 dicas, que são as principais. Na verdade, vai ter muito mais dicas que as principais, né? A diferença é que vai ter 7 dicas a menos que o outro. E o outro tem explicações mais aprofundadas, tá? Então, esse vídeo vai ser o segundo melhor vídeo do YouTube de agachamento no Smith Machine. Ah, Dan, mas por que o segundo melhor? Porque o melhor de todos foi exatamente esse que eu falei para vocês, que durou mais de 40 minutos. Mas confira esse vídeo que vai estar sensacional, vocês vão ver que tem muito mais dicas do que a maioria dos canais de musculação que mostram a execução perfeita do exercício. Muito bem, vamos lá. Primeira dica que eu vou dar para vocês: não usarem o cinturão, tá? Vale lembrar que assim, eu não vou explicar com muitos detalhes o porquê de cada coisa e tal. Vou explicar de uma forma um pouco mais resumida para o vídeo não ficar longo. Muito bem, não usar o cinturão por dois motivos. Um deles é que pode ocasionar um problema na sua lombar com o tempo e também problema nos joelhos, tá? Se vocês quiserem conferir mais detalhes sobre tudo que eu vou explicar nesse vídeo, confere o primeiro vídeo que lá vai estar tudo. Segunda dica: não usar calço, né? Tem muitas pessoas que usam calço, principalmente mulheres, devido a não ter muita flexibilidade de tornozelo. Aí nesse caso, você pode estar usando calço, mas de modo geral é melhor não usar. Usar um tênis adequado. Por quê? Porque tem que ter o solado mais fino, né? Para você ter mais estabilidade lateral e anteroposterior. Muito bem. Uma coisa importante, esse aparelho, vocês podem ver que a barra guiada ela é inclinada. Se na sua academia tiver esse aparelho, melhor ainda. Por quê? Conforme a gente agacha, o nosso quadril e a nossa coluna vai para trás, ó. Ou seja, o movimento diagonal para trás. Que seria a mesma coisa aqui da barra. Se na sua academia tiver a guia reta, não tem problema, pode estar fazendo. E sempre respeite o lado. Então, se a guia está inclinada aqui para frente, diagonal para frente, você vai agachar aqui assim. Se tiver o inverso, o que você não pode é agachar, vamos supor que ela estivesse inclinada para cá. Aí você não pode agachar. Muito bem. Então, calço, esquece. Mais uma coisa, a almofadinha não use para fazer o agachamento no Smith. Resumidamente, você perde a sensibilidade de onde está exatamente a barra, tem que ser em cima do trapézio. Vem mais para cá um pouquinho. Próxima dica: depois que você montar, antes de você montar o peso, certifique-se de que a altura da barra está de acordo com a sua altura para você tirar a barra. Então, por exemplo, aqui eu já deixei ela um pouco mais alta para mostrar para vocês, ó. Aqui eu teria que fazer flexão plantar para poder tirar o peso. Imagina que está com peso de 80 quilos, 100 quilos ou mais. E também não é para deixar muito embaixo, porque aí, ó, eu vou ter que agachar muito para tirar a barra. A altura ideal para mim é aqui, ó. Aqui eu agacho um pouquinho, ó. Tranquilo. Muito bem. Posição dos pés. Mais ou menos na largura dos seus ombros, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. No primeiro vídeo que eu fiz, inclusive eu falo sobre o teste de pulo, que é um teste que dá para você fazer para saber a largura exata
para você, que é boa para você. O que varia de pessoa para pessoa. Mas, de forma geral, na largura dos seus ombros. Os pés um pouco abduzidos, não muito abduzidos e nem retos. Isso para a maioria das pessoas. Tem que haver um equilíbrio entre os pés, né? Então, vamos supor, eu não posso colocar esse mais à frente do que esse, ou esse, vamos supor, abduzido, ou seja, um pouco voltado para fora, e esse reto. Ou seja, estamos falando de simetria. Então, os pés têm que estar simétricos quando você for fazer agachamento. Muito bem. Aqui na barra eu vou mostrar algumas coisas muito importantes. Primeiramente, o apoio das mãos, né? Onde você vai apoiar as mãos. Então assim, ó, vou ficar de costas para vocês. Não é para pegar muito largo, muito para fora e nem muito para dentro. O seu antebraço tem que estar na posição vertical. No primeiro vídeo eu também explico o porquê de tudo isso, tá? Mas já adiantando, você ganha mais torque, mais força durante a subida, tá? Aqui você tem que apoiar o trapézio na barra. Então, vem aqui atrás para o pessoal poder ver. Não é para apoiar aqui a cervical, ó, e nem aqui as costas, senão a barra pode descer. Tem que ser exatamente em cima do trapézio. Ou tem uma outra opção. Tem dois tipos de agachamento no Smith ou livre. Barra alta e barra baixa. A barra alta vai em cima do trapézio. A barra baixa vai aqui no deltoide posterior. O mais utilizado é o agachamento barra alta, no trapézio. Tá? Muito bem. A posição dos pés. Ó, pessoal, tem que ser exatamente embaixo da barra. Tem muitas pessoas que botam os pés lá na frente. E também não pode botar os pés atrás da barra, tem que ser exatamente embaixo. No primeiro vídeo eu explico detalhadamente o porquê disso. Mas já adiantando, quando você coloca os pés muito à frente, você gera uma sobrecarga no joelho e na lombar, tá? Muito bem. Uma outra coisa importante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar um pouco mais baixo só para... Quando vocês forem tirar a barra, não é para vocês tirar a barra com a lombar, ó. Ó, aqui eu estou usando a lombar, tá vendo? Ó? É para vocês tirarem com as pernas, ó. Coluna ereta. Senão você acaba forçando a lombar. Um outro ponto importante, quando você estiver fazendo agachamento, o seu cotovelo tem que estar direcionado para baixo, não para trás, tá? Tem que estar para baixo. E você tem que fazer a adução das escápulas. Então, ó, vem aqui atrás para o pessoal ver. Ó, aqui eu tô com as escápulas normal. Olha agora, olha a diferença. Então aqui tá normal. Ó, quando você faz a adução das escápulas, você faz com que você mantenha a sua coluna ereta e não curve ela. E aí, consequentemente, não vai ocasionar problema na sua coluna, tá? Mais dicas para vocês. Quando vocês forem se posicionar aqui na barra, uma coisa importante. Vem aqui atrás para o pessoal ver. Ó. Bom, primeiro lugar, o trapézio, ó. Quando você for entrar embaixo da barra, ó, aqui é o meio do trapézio, certo? Aqui está a marcação, fica bem atento às marcações. Então você tem que entrar no meio da barra. Tem um teste que você pode fazer, quer dizer, uma estratégia, que você consegue entrar exatamente embaixo da barra. Você posiciona as mãos aqui, faz assim e entra embaixo. Ou seja, vem agora aqui atrás para o pessoal ver. Está exatamente no meio da barra. O meu trapézio não pode estar aqui ou aqui. Outra coisa é com relação aos meus pés. Ó, eu não posso estar aqui assim, por exemplo, entendeu? Ou assim. Depois que eu defino a largura, eu tenho que ficar exatamente no meio. Uma outra coisa importante é contrair o abdômen, sempre, durante toda a execução.
E eu vou mostrar para vocês agora o movimento fora da barra. Vem aqui do meu lado. Ó. Sempre quando vocês forem agachar, o quadril tem que ir o máximo para trás possível. Ou seja, não é para agachar assim, ó. Ó os meus joelhos avançando muito a ponta dos pés. Ó. Você tem que jogar o quadril para trás o máximo possível. Outra coisa, quando você estiver fazendo agachamento, você não pode fazer isso aqui, ó. Ó o joelho. Que é conhecido como valgo dinâmico. Então, o joelho sempre na direção da ponta dos pés. Tanto na descida, fase excêntrica, como na subida, fase concêntrica. Sempre. Agora eu vou mostrar o movimento aqui no Smith. Ó. Posicionei. Estou com a postura correta, travei as escápulas. Os meus antebraços estão na vertical. Contração no abdômen. Ó, agacho, jogando meu quadril e minhas costas para trás. Ó, de novo. Tá vendo que o meu joelho não ultrapassa a ponta do pé. Aí assim, o joelho ultrapassar a ponta do pé pode ser correto ou errado, depende da relação da tíbia versus o fêmur da pessoa. Principalmente mulher e principalmente quando a pessoa é alta. No primeiro vídeo eu também explico esses detalhes de forma bem detalhada, tá? Esses detalhes de uma forma bem legal para vocês entenderem. Mas, falando de forma aqui bem resumida, de modo geral, para a maioria das pessoas, vocês têm que fazer o agachamento de um modo que o joelho não ultrapasse a ponta do pé ou não ultrapasse muito. Mais dicas. Uma coisa muito importante, quando você estiver fazendo agachamento, primeiramente nunca curvar a coluna, né? Fica assim, ó. Sempre coluna ereta. Quando vocês forem agachar aqui, é para vocês fazerem muito mais flexão de joelho do que de quadril. Então, ó. Tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Os meus joelhos não estão flexionando muito. Em contrapartida, meu quadril está bastante. E aí acaba ficando parecido com o Smith, ó. Então, correto, ó. Flexão de joelho mais do que juntamente com a flexão de quadril. Mas não fazer a flexão de quadril e pouca flexão de joelho. Outra dica é, sempre quando vocês forem fazer agachamento, vocês têm que concentrar a força no pé inteiro, mas principalmente no calcanhar, porque senão o que pode acontecer? Ó, vocês tirar o calcanhar do chão, tá? Muito bem. Agora duas dicas com relação à cadência de movimento e amplitude. Vamos lá. Qual a amplitude correta do exercício? Ó, não é para descer tudo. Ó, se você descer tudo, ó, ocorre o valgo dinâmico. O valgo dinâmico é quando o seu quadril entra para dentro. E aí, lógico, vai da flexibilidade de cada um. Tem pessoas que conseguem agachar mais sem ocorrer o valgo dinâmico, já outras, agachando menos, ocorre. Então você tem que fazer de acordo com a sua flexibilidade de quadril, tá? Então vocês podem ver que eu, até um certo ponto, eu consigo manter a minha coluna íntegra, né, com as curvaturas naturais. Depois de um certo ponto, mesmo eu tenho uma flexibilidade boa, não excepcional, mas boa, ocorre a retroversão pélvica. E agora vem a cadência de movimento. Então, não é para fazer isso aqui, ó. Na fase excêntrica, quando você desce, de 3 a 4 segundos. E na fase concêntrica, quando você sobe, de 1 a 2 segundos, ó. E outra coisa importante, quando vocês subirem, com relação à amplitude, se vocês subirem tudo, ó, entrem na zona de descanso, além de gerar sobrecarga no joelho. Tá? Então não descer muito para a retroversão pélvica, não subir tudo para entrar na zona de descanso, né, e acarretar sobrecarga nos joelhos.
Agora vem a dica do Dan. São 3 dicas sensacionais que eu preparei para vocês nesse vídeo que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Primeira dica, com relação à variação dos pés. Então, a única variação que é válida em termos de ativação muscular diferenciada, ênfase em determinado músculo, é essa aqui, ó. Que é quando você está fazendo um agachamento no Smith, sumô, né, a posição das pernas, ó. Ou seja, você está com as pernas mais abertas e os pés mais abduzidos. As outras variações, vou mostrar aqui para vocês. Pés juntos, ou quase isso, retos, abduzidos. Isso daí não muda nada com relação à performance, tá? Apenas conforto articular. Dica do Dan número 2. Um pouquinho polêmica, mas tenho que dar essa dica para vocês. Eu aconselho vocês a não fazer esse exercício. Isso mesmo. O agachamento livre com barra é um exercício melhor do que esse em termos de performance, em termos de segurança e inclusive evitar que você tenha lesão nos joelhos e na lombar, principalmente na lombar. No primeiro vídeo que eu fiz, que tem mais de 40 minutos, eu explico de forma detalhada o porquê é melhor vocês não fazerem o Smith e fazerem o livre. A não ser que você seja avançado, né? E aí você pode eventualmente fazer no Smith, tá? E eu também explico o porquê de tudo isso, etc. Vamos para a terceira dica. Terceira dica e última dica do Dan. Muitas pessoas têm medo de fazer agachamento livre, né? Conforme eu estou dando dica para vocês fazerem agachamento livre. Pessoal, cerca de 95% das pessoas, 90% a 95% das pessoas fazem no Smith ao invés de fazer no livre. Ou porque realmente não sabe a técnica, tem muita dificuldade, mas principalmente porque tem medo, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falo de forma detalhada o que vocês devem fazer para perder o medo de fazer o agachamento livre. E aí tem várias etapas, né, de forma progressiva, que você vai conseguir fazer o agachamento livre de forma perfeita, tá? Muito bem, o vídeo está chegando ao fim, agora tem 2 coisas importantes. Primeira, clique nesse vídeo aqui, que é exatamente o vídeo do agachamento livre, que são mais de 30 dicas, é um vídeo também longo, que tem 40 e poucos minutos, mas também tem a versão mais curta, que tem, acredito que 9 minutos, tá? Então todos os 2 vídeos sensacionais, com dezenas de dicas. E também agora peço a vocês a se inscreverem no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos pra cima?